E aí, boa noite, galera. Hoje temos mais uma live aqui, mais um convidado da nossa live, doutora Fernanda Bondanza. Guardando ela entrar aqui. Ela chegando, esperando a doutora Fernanda Baldanza. Hoje a nossa convidada aqui no nosso SEDAP. Chegou ela. Manda aí, doutora Fernanda. Tá entrando aqui. Entrou. Boa noite. Boa, Tá me ouvindo? sim, Tá me ouvindo? sim. Ah, Tá me ouvindo? essa voz. Claro, essa voz forte aí. Tá muito alto? Tudo bom, Fernanda? Tudo bom, Oi, Leonardo? tudo, tudo. Só diminuindo aqui um pouquinho o volume. Tá. E agora? Tá maneiro? Tudo certo. Primeiro, te agradecer aí por ter aceitado o nosso convite. A doutora Fernanda é presidente de prerrogativa na subseção da Leopoldina, entendeu? E assim, a gente está fazendo uma rodada de live justamente com os presidentes do SEDAB, porque eles são o primeiro suporte nessa temporada da pandemia, nesse caos que está ocorrendo. Então, ou seja, a gente que é da SEDAP, a gente está sendo o primeiro o primeiro encontro com os advogados que estão com problemas de acesso aos autos, as ausências da audiência de custódia. E a gente tem a preocupação que é o pós-pandemia, né? Após essa quarentena, como vai ser o nosso judiciário? Como é que está a Leopoldina aí? Faça suas considerações, se é presente, fica à vontade, o show é seu. Obrigada, Leonardo. Queria agradecer o convite, que é uma grande A gente que oportunidade agrade... estar aqui. Nós que somos só agradecidos você estar aqui com a gente. Te agradecer a SEDAP Criminal e dizer o seguinte: na Leopoldina, nossos maiores obstáculos têm sido os mandados de pagamento e os alvarás. Porque na Leopoldina a gente não tem vara criminal. Uhum. Nós temos uma vara de violência doméstica, mas Sim. até o momento não chegou nenhuma reclamação sobre a Aham. violência doméstica. Então, Aham. nossa questão tem sido basicamente os mandados de pagamento e os alvarás, mas todos nós Uhum. conseguimos solucionar. Graças a E Deus. pela plataforma da OAB, em parceria com a Caixa, todas as reclamações que eu recebia foram solucionadas. Pô, que bom. E qual foi esse caminho que você usou? Que eu vejo que muitas subseções aí estão tendo dificuldade de pagamento de RPVs, né? Não é a minha área, mas assim, eu acompanho os outros colegas e vejo aí que estão tendo muito problema. Então, Léo, eu não recebi reclamação de RPV. Eu Uhum. recebi mandado de pagamento mesmo, de Uhum. juizado especial cível e alvará na Caixa. O alvará da Uhum. Caixa, no início nós tivemos aquele problema do site da OAB, Uhum. mas foram solucionados, Uhum. porque todos os advogados e advogadas que me procuraram para essa questão de recebimento de valores, nós conseguimos solucionar. Não É. tive, por incrível que Uhum. pareça, eu não tive nenhuma reclamação com relação a delegacias da Polícia Ah, que Civil. bom. Que Não vai, a gente. tive, Graças a Deus, é bom saber disso, que é o nosso termômetro. pois Muitas é, pessoas procurando a gente, porque a gente, graças a Deus, antes, quando iniciou a quarentena, a gente conseguiu fazer um acordo junto com a Polícia Civil, entendeu? Que justamente daria bastante atenção para os advogados, para a gente não ter reclamações. E a gente não teve somente duas, mas foi resolvido com um telefonema e pronto. É ótimo você ter falado isso. Então, ou seja, nosso sim, trabalho está dando nenhuma. certo. Com Que bom, certeza, nosso trabalho está dando certo e mais do que que nunca, bom. Léo,
a gente se vê na, na obrigação de estarmos atentos, porque acho que Isso. nunca as prerrogativas foram tão necessárias e isso me reporta à Procuradoria também, que tem solucionado todas as questões, tem oficiado Sheila os Vitagriano. tribunais, Uhum. exatamente. E então também fica aqui meu agradecimento, porque muitas das nossas soluções têm sido obtidas pela Comissão de Prerrogativas. Então é Graças um a Deus. orgulho imenso fazer parte dessa comissão, Nossos por... procuradores, eu sou suspeito para falar dos dois, da Sheila e do Vitagriano, que fazem um brilhante trabalho e são bastante atuantes, entendeu? Então, essa Sim, nova cara da prerrogativa tá caminhando bem, né? Então, ainda mais nessa sim. temporada aí. E como é que você vê aí essas audiências por conferência criminal, você sendo uma advogada criminalista, que está bastante tenso? Qual a sua opinião quanto a essas audiências? Pois é bem controverso, mas acredito que toda a advocacia criminal está com o mesmo pensamento de dificuldade. Como que nós vamos desenvolver a produção de prova em audiência? E aí eu até preparei um roteirinho e eu vou falar basicamente porque o Fica à nosso tema é o vontade. futuro. Nosso tema Isso aí. é o futuro. E É eu o futuro. participei, Isso que exatamente, assusta, isso que assusta. O exa- pós-quarentena, como se a gente vai adequar essa nova ideologia que não vai mais retroagir, só vai modificar, né? Então, fica à vontade aí para falar. então, como advogada criminalista, eu não tenho como fugir desse debate. Bom, o que nós precisamos, principalmente, é preservar a atuação e a liberdade da advocacia, principalmente nesse período de pandemia e pós-pandemia. Eu acho, Léo, que o nosso grande problema com o futuro é que ele ainda é muito incerto. Nós não sabemos ainda o Muito. que que vai acontecer. Eu E digo as coisas estão sendo bem impostas para os advogados, né? exatamente. Então, eu Ainda mais acho nesse tempo. Uhum. exatamente, ainda mais nesse Sim. tempo que a gente já tem encontrado as dificuldades naturais para o exercício da Uhum. nossa profissão. Léo, Sim. diante de todas as dificuldades que nós já tínhamos com a advocacia presencial, como vai Uhum. ficar esse período que nós ainda não sabemos nem quanto tempo vai durar? Como nós vamos Uhum. trabalhar e garantir as prerrogativas da advocacia nesse período? Então, com Isso é muito relação, preocupante. isso é muito preocupante. Com relação à advocacia criminal, eu vou até citar, estava vendo ontem a entrevista do Spike Lee. Ele foi entrevistado Uhum. sobre a pandemia, sobre o que ele Uhum. achava, como ficaria o mundo. E ele falou o seguinte, que Uhum. eu achei muito interessante e acho que serve para gente. Ele disse que o mundo, a nossa era, vai ser dividida em AC e DC. Antes Ih, do caramba. coronavírus e depois do coronavírus. Por quê? Uhum. A gente está nesse período de transição, mas o futuro ainda é incerto, pelo menos aqui no Brasil. Incerto. Uhum. Então, tudo que nós tivermos que fazer nesse período, a gente espera que não se eternize, que sejam medidas temporárias. Eu assisti sua Eu acho live com difícil. Eu acho que vai que ser não se difícil. Acho que eternizem. vão ser. Que acho que vão se eternizar. Eu acho que vão se eternizar as medidas. Bom, então, se vão eternizar, nós precisamos adaptar essas medidas aos direitos e garantias fundamentais, tanto dos Isso, réus isso quanto que às não está sendo prerrogativas visto dos advogados. isso que não está Então, sendo é isso visto que eu pelo quero. tribunal. Então é isso Uhum. que a gente vai ajustar hoje, porque eu trouxe, inclusive, um Uhum. arcabouço legislativo para a gente discutir. É bem Então, objetivo, mas eu mano. acho que vai ajudar a gente até a Show. raciocinar. Então vamos lá. Uhum. Léo, a gente tem três problemas hoje, graves, na advocacia criminal, que são as audiências de custódia,
a virtualização dos processos físicos e as audiências virtuais. Com relação às audiências de custódia e as virtualizações, eu vi que as audiências de custódia têm uma reclamação proposta pela Defensoria no STF Isso. e Inclusive, até conversei com o Vitagliano da possibilidade de a gente habilitar até como amigo escure nessa ação da Defensoria no CNJ. interessante. Acho muito Essa reclamação da interessante. Defensoria. Aham, entendi. Seria interessante. Assim, isso, aí continua. Então, vamos lá. E aí, Hum, para a gente falar do futuro, eu vou falar um pouquinho do presente, para a gente saber então como estão fale. as coisas e como nós vamos adaptar para o futuro. Bom, nós temos o processo eletrônico desde 2006. Já temos o processo eletrônico no nosso sistema de justiça. E desde 2009, nós temos as audiências por videoconferência, de forma excepcional. Tanto que o artigo 185, parágrafo 2º, ele exige que a decisão seja fundamentada. Então, a excepcionalidade da videoconferência, ela não pode ser transformada em regra sem o devido processo legislativo. Eu acho que o ponto é esse. Então, eu assisti muitas lives, conversei com muitos colegas. Eu acho que o ponto principal que a gente pode até se insurgir contra é o princípio da legalidade. Então, devido processo legal, que são Isso. os princípios corolários do processo penal. A gente partindo desse ponto, a gente já consegue entender quantas são as violações de direitos que podem ocorrer. Então, a realidade da videoconferência, ela existe de forma excepcional. E pesquisando para conversar com você, eu localizei a resolução 105 do CNJ. Essa resolução, ela disciplina as audiências por videoconferência. E o artigo 5º fala o seguinte, e isso serve para gente. De regra, o interrogatório, ainda que de réu preso, deverá ser feito pela forma presencial. Então, a gente tem a literalidade da forma presencial em uma resolução. E aí eu quero te falar o seguinte, essa resolução, ela colide frontalmente com o provimento 36 da Corregedoria, que é o que a gente está tendo grande problema, né, Léo? É Aham, o provimento isso. que torna obrigatória a audiência de réus presos. Artigo 7º e artigo 9º, que inclusive já foram impugnados também. E aí eu queria ressaltar o seguinte, o primeiro ato do TJ, se eu não me engano, o ato 6, a primeira coisa que ele fez foi suspender as audiências de custódia. Concorda? Foi preocupante. Tá preocupante, né, que tá Está suspenso. preocupando, está suspenso. Pessoas As estão sendo audiências, presas, pessoas estão sendo presas. exatamente. As audiências de custódia, elas são uma garantia constitucional e convencional dos réus. Então, suprime-se uma garantia para tornar obrigatória a violação de outras garantias que são dentro da audiência. Então, o tribunal, de certa forma, suspendeu uma garantia e quer impor a obrigatoriedade das audiências. E aí, se a gente prestar atenção nos 3 incisos, Léo, o raciocínio se completa. Nos processos de réus presos, será permitida a realização das audiências por videoconferência, mediante decisão fundamentada, considerando as seguintes hipóteses. Possibilidade iminente de prescrição, favorece o réu. Risco de excesso de prazo da prisão preventiva, que também é uma medida que restabelece o direito à liberdade. E a necessidade de produção antecipada. Essa se mantém porque já tem paralelo com o artigo 225 do Código de Processo Penal. Então, eu penso o seguinte, qual é a nossa posição, qual é a posição da ordem? Que a audiência virtual, ela tem que ser facultativa. Ela não pode ser impositiva. É um direito Isso. potestativo do advogado.
ela não Só pode te ser cortando um imposta. pouco, só te cortando um pouco, eu quero que você continue, que está sendo brilhante. Pode falar. Recentemente, teve uma decisão no município de Lorena, acho que fica em Minas Gerais, em que um advogado foi destituído justamente por não ter os equipamentos, né, para a realização da videoconferência. Entendeu? Eu fiquei sabendo, tomei conhecimento dessa Um decisão hoje no webinar absurdo, da um Escola de absurdo, um Prerrogativas. Um absurdo, absurdo. um absurdo, um absurdo. Um Entendeu? absurdo. E Mas um continua, tá país sendo. maravilhoso, não? E em um país que hoje eu também fiz um levantamento, que a gente ainda tem uma exclusão digital expressiva. Ou seja, Justamente. é uma exclusão digital expressiva. Então, se a gente pensar em arrolar uma testemunha para o nosso processo, e essa testemunha for uma dessas milhões de pessoas que não têm acesso ao aparato tecnológico, o Uhum. direito à ampla defesa está cerceado. Justamente. E é Por precário falta. também. A qualquer momento aqui pode cair. Pode faltar uma luz e acabar a Exatamente. audiência. Entendeu? É Exatamente. muito precário. Entendeu? Muito precário. Então E não outra pode ser coisa, condição imposto. Então não pode ser imposto. E sim, como você falou, facultativo. Entendeu? exatamente, facultativo. Muitos até aceitam, mas não que seja imposto. Entendeu? Exatamente. O que não é o que a gente tem visto, não é, Léo? É Porque isso aí. o tribunal está impondo, principalmente quando é réu preso. Uhum. E no contexto que a gente tem uma recomendação do CNJ dizendo que se a prisão preventiva passou de 90 dias, é para conceder medidas cautelares alternativas à prisão. Então, Justamente. essa eu vejo como uma aberração o artigo 7º dessa portaria, dessa resolução, provimento, Uhum. desse provimento 36. E é Então, um eu ato acho administrativo parece que quer vir legislar sobre a matéria de processo penal, né? Impondo exatamente. dessa forma, né? E aí que eu vou entrar no seguinte: qual o artigo que a gente pode sustentar que esse provimento viola? A gente pode sustentar o artigo 5º, inciso 2º, princípio da legalidade, e principalmente o artigo 22, inciso 1º, que fala da competência privativa para legislar sobre processo. Justo. Isso, E, ele- isso eu busquei. e o advogado também tem uma parte da Constituição quanto à ampla defesa. Ele pode se sentir prejudicado e arguir dessa forma, nesse sentido também. Exatamente, Aham. exatamente. Então eu Entendeu? vejo que a gente tem está com essa aberração jurídica que já foi impugnada. A OAB encaminhou ofício ao CNJ, pedido de Aham. providências, para que a retomada das audiências seja facultativa. E aí eu acho que é um caminho Justamente. equilibrado para todos. Porque o advogado que, por exemplo, tem um réu, só tem um réu para ser ouvido para finalizar a instrução, e ele Aham. quiser assumir esse risco, ele tem o direito de peticionar e dizer que concorda com a audiência por videoconferência. O que não pode ser feito é a compulsoriedade na instrução. Então, É. eu É, é, entendo que O que acontece? Brilhante é a sua posição, e bem técnica mesmo. Tá de parabéns. O que acontece? Parece que o tribunal quer automatizar as relações de julgamento dentro do judiciário, como se fosse uma indústria de automóveis robotizadas. Não é assim, entendeu? A gente tem que ter a pessoalidade, a gente tem que ter exatamente. a presença, até a mesma a presença na audiência. Um simples gesto de uma pessoa insegura faz, a gente reconhece no ato como criminalista, entendeu? Então, eu acho que essa imposição não tem que passar. A gente tem que ser voz nesse momento. Unidos, né? Como o Fábio está até Com aí. certeza. Abraço, Fábio. Como o Fábio falou, nós temos que estar unidos nesse momento, entendeu? Eu até na Abraquim já comentei, e eu comentei até com o Vitagrano para a gente tentar se habilitar com amigos cures nessa reclamação da Defensoria no CNJ. A gente, nesse momento, precisa ser voz. Principalmente agora com essa decisão recente que houve aí em Minas Gerais, que foi um absurdo, né?
Pode falar, da destituição, né, de Lorena, que Isso. destituiu o Aham. advogado porque ele não tinha o aparato para realizar. Uhum. Isso viola o livre exercício da advocacia, artigo 7º, inciso Uhum. 1º. Eu costumo dizer, Léo, que as prerrogativas, elas não estão naquele rol taxativo. Eu entendo Uhum. que o artigo 7º primeiro, ele pode ser interpretado de forma extensiva, porque qualquer restrição, limitação ao livre exercício da advocacia, ele pode ser impugnado através das prerrogativas. Então, Show. a gente puxa o artigo 7º, inciso 1º, e a gente interpreta ele de forma extensiva. Bom, então, continuando, esse é o presente. Nós temos esse presente, a videoconferência como exceção e a tentativa de impor a exceção como regra. Se for esse o caminho, como você disse no início, a gente tem que passar por um devido processo legislativo, porque a Isso gente aí. estamos com uma lacuna na legalidade, uma lacuna grave, porque tratam diretamente de réus presos. Então, eu vou passar agora a regulamentação das audiências. O CNJ, Sim. na resolução 314, o CNJ determinou que fossem facultativas, que ficasse a cargo do advogado e que, inclusive, o advogado não tivesse responsabilidade pelas Uhum. intimações. Então, o risco dessa pandemia não pode recair sobre a advocacia, Isso aí. de forma Principalmente pelo única quem e está sendo exclusiva. assistido. Principalmente por quem está sendo Exatamente. assistido. Exatamente. Então, a resolução ela é bem clara. Ela deixa a cargo do advogado proceder à audiência ou não. Vem o provimento do TJ e meio que torna um ato obrigatório. E aí, o que eu pensei? Quais seriam as nossas dificuldades reais e práticas? Vou dar um exemplo num processo de roubo, audiência virtual. Primeiro ato do roubo geralmente é o reconhecimento pessoal. Como que seria Uhum. feito esse reconhecimento pessoal por videoconferência? Como seriam colocados os dublês? Isso. Como que a vítima seria orientada ao reconhecimento? Como a gente teria a certeza de que ela não estaria com a foto do réu ali embaixo e procedendo ao reconhecimento? Isso é só uma dúvida que eu, pensando em audiências, levantei. Então, Vários inviável. colegas também já mencionaram essa situação idêntica que você falou também. Também já Do pensei. É reconhecimento. muito. Na verdade, a gente está tendo muita insegurança nessas audiências por videoconferência. Sim, sim. Bom, e aí, plenário do júri. Como garantir a incomunicabilidade dos jurados? Que é uma incomunicabilidade rigorosa, inclusive gera nulidade absoluta. Pois é. A incomunicabilidade das testemunhas no processo penal, eu pesquisei, o STJ entende que é relativa. No entanto, no entanto, nesse contexto de videoconferência, eu entendo que o prejuízo fica muito mais evidente para a gente alegar o Muito. prejuízo, sendo uma nulidade Uhum. relativa. Lógico. Vamos lá, Léo, dois policiais. A gente sabe que os termos de declaração já são praticamente idênticos. E quando eles forem prestar depoimento sob o crivo do contraditório, como vai ser feito? Como a É. gente vai garantir que eles não estão lendo o que eles falaram Principalmente, na delegacia? principalmente os depoimentos de policiais, que aqui no tribunal nós temos a absurda súmula 70, né? Que dá veracidade no depoimento do policial, né? Sim, No que interessa ao tribunal, no que interessa, assim, a súmula 70 serve para o que interessa ao Ministério Público e ao tribunal, sim. entendeu?
E a gente não pode transformar a audiência virtual como um instrumento de reforço da súmula Uhum. 70. Porque Aham. seria um instrumento de reforço. A palavra do É, policial já tem presunção. verdade. Se eles Seria um instrumento de conseguirem. reforço, bem colocado. Exatamente. Se eles conseguirem Aham. conversar entre si, seja por WhatsApp, Uhum. seja no mesmo local, a gente não vai ter como averiguar a É, confidencialidade do depoimento. verdade. Verdade que você falou, porque a gente não vai estar ali como guardião da garantia. A gente não está ali fiscalizando. A Exatamente. gente tem, a nossa presença na audiência é justamente o guardião da garantia constitucional. Nós não vamos estar presentes justamente fiscalizando para fazer essa segurança para o assistido, para o preso, entendeu? É Exatamente. E verdade, isso aí acredito que que você nem o falou. tribunal, né, Léo, vai fazer isso. Você acha que o tribunal Justamente. vai ter infraestrutura para garantir essa confidencialidade, essa incomunicabilidade? Será que a gente vai ter a Isso infraestrutura aí. necessária? Então, eu Isso aí. imagino que seja difícil. E outra coisa, e réu solto? Como que a gente vai fazer? Eu até conversei com o Rodrigo, que é o presidente de prerrogativas de Campo Grande, ele falou até engraçado, e aí, como é que a gente Hum. vai fazer com o réu? A gente vai trazer o réu para nossa casa ou a gente vai na casa do réu para fazer audiência virtual? É engraçado, mas se a gente pensar, Não é? eu tenho muitos clientes que não têm acesso à internet e que É, não sabem manusear. é justamente, a coisa tá tão perdida que é assim, a gente não tem a como vai ser essa técnica. Olha, o tribunal Sim, desistiu, de um dia para o outro vai ser assim e ponto. Não há possibilidade da garantia constitucional, entendeu? Nós não vamos estar ali como guardião. Não tem como. Então ela tem que ser facultativa. Eu acho que assim, exatamente. muitos muitos colegas vão aceitam, mas que não seja imposto, entendeu? Porque justamente nós temos que garantir a ampla defesa. O advogado não pode haver insegurança na defesa da ampla defesa, Com certeza. A gente não pode. entendeu? E também não podemos transigir com as nossas prerrogativas, Uhum, principalmente nesse momento de pandemia, que é um momento difícil para todos, tanto no aspecto profissional, tanto no aspecto social e familiar. Eu tenho certeza que todos uhum, nós estamos enfrentando uma gama de problemas que a gente precisa solucionar. E verdade. se a gente tiver mais um problema, mais um obstáculo Já era difícil, agora legitimado, então. Uhum, e é um obstáculo que vai ser legitimado pelo tribunal. Hoje eu estava uhum, vendo, passando no Instagram, e eu vi uma magistrada comemorando a realização de uma audiência por videoconferência. Eu pensei, para um magistrado é confortável, mas para a advocacia, que vai ter que produzir provas, conversar com seu cliente, uhum, como que a gente vai fazer? uhum. Então, a Principalmente gente. diante de um tribunal com grande maioria punitivista, né? Isso aí é Exatamente. notório, entendeu? Então, foi o que você falou. Acho que o que eles estão pretendendo é robotizar, automatizar e Uhum, tirar cada vez mais uhum, o elemento humano do processo, que a gente sabe, você bem pontuou com o Dr. Fábio na uhum, live, uhum. que a pessoalidade é uma característica do processo penal. É isso aí. A gente Não tem precisa do como. contato, a gente precisa estar ali Uhum. próximo do nosso cliente, a gente precisa Isso. olhar para ele, a gente precisa Uhum. interpretar o que ele está sentindo. Isso, Isso muito bem. tudo Porque vai o corpo influenciar fala, na aham, defesa. as Isso atitudes. aí, Isso. o Entendeu? corpo Isso tudo fala. influencia na defesa. Entendeu? Às vezes é até Sim, uma mudança até de defesa no momento que você vê ali e uma modificação da defesa naquele momento. Entendeu? Então não tem como. Aqueles que aceitarem, tiverem segurança, não, também não sou contra. Entendeu? Mas que não seja imposto para aqueles que vão se sentir inseguros. com certeza. E Principalmente naquelas essa, demandas com grande complexidade, né? sim, é um processo com 80 réus. Imagina, É o que. fazer a instrução de 8 testemunhas, processo ordinário, 8 testemunhas por Uhum. cada réu. Como é que a gente vai conseguir conectar todo mundo ao mesmo tempo sem ter alguma falha, algum bug no sistema?
A, Verdade, a verdade. gente está acostumado com audiências dessa forma na CAC, mas na CAC, Aham, geralmente, os réus ficam na outra sala. Então, a gente aham, consegue ir até a outra sala e falar pessoalmente com o réu, né? aham. Na central de assessoramento, geralmente para esses Criminal. processos mais complexos. Uhum, aham. Então, eu estou pensando em todas essas possibilidades. Eu não consigo achar um caminho que não viole prerrogativas e que não coloque o devido processo legal em risco. Isso é verdade. Acho que não pode ter essa insegurança. Não tem como, entendeu? Não Não vejo podemos. um tribunal do júri, um rito com vários réus. Pô, já tive ações com 93 réus. Pois Imagina é. como seria. Eu tive na Calabar com 101 réus. Era uma confusão Então, para começar a instrução. Enfim, são processos complexos. Imagina ouvir todas aquelas testemunhas, os delegados, os policiais por videoconferência e ouvir as testemunhas de defesa. Eu acho que vai ficar muito complexo. Não, e inclusive, Léo, não tem infraestrutura. Não tem não tem, infraestrutura não ainda. tem. Não tem. E, Aham. e a infraestrutura está mais comprometida depois que os estagiários foram. O contrato de estágio foi suspenso, né? Dos Pois é, né? Eu estagiários fiquei do sabendo TJ. dessa situação, coitados. Pois é. E eu penso, e aí eu caio de novo num problema que o que mais me preocupa também, além das audiências, é a virtualização dos processos. Eu tenho Uhum. processos de réu preso que são físicos. Eu tenho Eu, vários, te, Gelson. eu tenho processo na Eu tenho infância e vários. juventude. Infância e Inclusive, a juventude, gente, inclusive, a gente até deixou uma dica hoje no nosso Instagram, em caso do colega precisar ter acesso aos autos físicos, né? Tá no nosso Instagram, que foi até feito pelo Leandro, que é o nosso coordenador da SEDAP Criminal. E ele conseguiu, ele teve que ir ao STJ para conseguir uma decisão, entendeu? foi uma reclamação. E foi uma Foi uma reclamação. reclamação. Aí foi, E foi, isso tá lá no foi nosso Instagram. requerida no TJ. E depois Isso, foi entendeu? recurso ao STJ. Foi isso? Justamente. Foi isso mesmo. Interessante. Eu cheguei a pensar o seguinte, Léo, num mecanismo para a gente conseguir suspender a audiência caso o juiz imponha. Pensei o seguinte: a gente pode pensar o seguinte: habeas corpus, réu preso. Réu preso, a gente entra com habeas corpus, assume a responsabilidade. Porque réu Isso preso, aí. a responsabilidade vai recair sobre os nossos ombros. Réu Aham. solto, reclamação pelo regimento interno do TJ, porque o regimento interno Boa, ele prevê a boa. reclamação por inversão da ordem processual e pelo que eu estou vendo é o que está acontecendo. Não existe previsão legal de audiência É. virtual, então eu estou Não pensando em existe. fazer isso. É uma boa técnica. Agora, eu acho que o próprio TJ já pensou numa alternativa desses tipos. Acho que no tribunal a gente não vai conseguir nada. Eu acho que somente nas esferas superiores, no STJ, no STF, entendeu? Que a gente vai ter uma decisão que venha justamente que não seja imposta, né, essa situação pra gente, que está sendo Sim, muito preocupante. que seja facultativo. Eu até Que seja separei facultativo. o parágrafo terceiro da resolução 314 fala exatamente isso, que as Uhum. audiências no primeiro grau de jurisdição, por meio de videoconferência, devem considerar as dificuldades de intimação das partes e testemunhas, realizando-se esses atos somente quando for possível a participação. Eu acho que aqui ficou bem claro que a participação precisa ficar a cargo do advogado. Ela não É pode isso ser aí, não. imposta. É como eu falei, nós somos o guardião das garantias, então não tem como, entendeu? Nós somos Não o tem guardião da como. garantia. Aqui, nós já estamos avançando aqui, os 40 minutos aqui do Instagram. E o Instagram aí não tem mimimi, não. Ele, Desliga na cara e vai ele embora. desliga. Tá bom, Entendeu? quanto tempo a gente Faz as tem? suas considerações finais. Nós temos aí 4 minutos. Faça as suas considerações finais aí. Considerações finais. Qual é o futuro? O futuro é incerto.
mas a gente precisa pensar Uhum, na, nos nossos clientes e nas prerrogativas. uhum, Então, minha posição, tá? Audiências facultativas e, se for uhum. o caso de implementar as audiências virtuais, que seja feito por um projeto de lei, que Concordo seja plenamente com encaminhado ao você. Congresso. Como fizeram no juizado, né? Semelhante ao que fizeram no juizado, né? Sim, já tem uma lei que fala das audiências de conciliação. Então, acho que é isso, Justamente. Léo. O que eu queria Aham. dizer é basicamente isso. O Pô, futuro é o esse. papo, o papo foi tão legal que o tempo voou aqui. Pois Pô, é. gostei muito, valeu mesmo. Que eu quero ouvir justamente isso. Eu quero ouvir os presidentes de prerrogativa, que são os primeiros a lidar com os problemas que a gente está tendo com os advogados e a gente está visualizando o futuro, como vai ser o pós-quarentena, o pós-pandemia, né? Pô, Fernanda, fico muito agradecido, foi muito bom, o papo Eu que fluiu, agradeço, que o tempo voou agradeço, aqui é rápido. Muito obrigado aí verdade. pela sua colaboração aí com a gente, tá bom? Eu que agradeço, Valeu estou à mesmo, hein? disposição. Parabéns por tudo. Obrigada a todos. Qualquer coisa, é só me chamar aqui. Valeu, Fernanda. Beijo. Valeu, Fica com tchau, Deus, hein? beijo, tchau, Se tchau. cuida, hein? Você também, tchau, tchau.